Olá, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui com o nosso programa Cronologia Bíblica, Histórico e Profético da TV Manaim. E a TV Manaim está vinculada à Igreja Cristã Maranata. E comigo no estúdio aqui está o pastor Roberto Pedra. A paz, seu pastor, seja bem-vindo novamente. Paz do Senhor, pastor Alex. Paz do Senhor a todos os irmãos. Pastor Roberto, nós temos falado nesses últimos episódios sobre o Êxodo, né? A experiência do povo de Israel que sai do Egito pelas mãos de Deus, e agora eles começam uma caminhada pelo deserto, né? E nós já estamos aqui alguns episódios mostrando que em cada momento ali, em cada parada do povo nessa caminhada, há um ensino da parte de Deus, uma instrução da parte de Deus, e nós podemos até fazer uma comparação, porque salvação é ato e processo. Houve um ato na vida daquele povo, né? Eles foram retirados, arrancados do Egito com mão forte, e agora havia um processo, porque eles precisavam ter uma intimidade com Deus, né? Eles estavam ouvindo sobre Deus por meio de Arão e de Moisés, né? Arão, irmão de Moisés ali. Eles viram os sinais no Egito, mas ainda eles não tinham tido ainda uma experiência, nós podemos até dizer, pessoal com o Senhor. E nesse episódio nós vamos ver isso, porque o povo eles vão para mais uma etapa, porque o Senhor orienta que agora eles levantem acampamento e rumem ao Monte Sinai, né? E é interessante porque quando nós falamos de monte, né, há toda uma experiência, porque nós estamos falando da operação de Deus na vida do homem, a santificação, buscar a face de Deus. Sim, e a experiência do Sinai, ela foi algo extraordinário, né? Onde Deus se revela ali agora ao povo de uma forma maravilhosa e até confirmando Moisés, né? A direção dada para Moisés, né? Através de Moisés para o povo. E o povo ali, nesse momento no Sinai, Deus se manifesta de uma forma poderosa. Deus dá no Sinai também as orientações, dá ao Sinai a lei, né? Então a passagem ali pelo Sinai é um marco extraordinário do monte de Deus, né? É o chamado monte de Deus. Então na vida do servo também, na nossa jornada, é necessário ter a experiência dessa intimidade do homem com o Senhor. Não é só ser uma experiência de ouvir falar, né? Alguém teve mas o servo ter essa experiência direta com a voz do Senhor, de viver, de ter a experiência, como diz aqui, né, que o povo estava estremecido, porque a Bíblia diz que a presença de Deus veio sobre o monte como um fogo, e o monte fumegava, ouvia-se o som de trombeta, né, e o povo estremecia. Então ali não havia ali algo de se ouvir falar, não, era uma experiência pessoal de todos, e todos nós é necessário vivermos essa experiência, e essa experiência individual ela é no monte, representando essa busca ao Senhor, né? Esta ida, deixar os lugares baixos, deixar o vale, para ir a viver uma experiência elevada, né? Uma experiência de uma comunhão, de uma intimidade, de conhecer o Senhor além da letra, de conhecer o Senhor além do histórico, né? Uma intimidade profunda, assim como aquela que Deus já havia se manifesto a Moisés, porque Moisés, no mesmo monte, né? na sarça, na manifestação do Senhor ali, o Senhor se revela a Moisés, Moisés ouve a voz do Senhor, e essa é a experiência que o Senhor quer fazer com cada um de nós, cada um dos servos. Tenham essa experiência, porque quando o homem tem essa experiência com a voz do Senhor, ela é inconfundível, né? Ela é inquestionável, ela não há argumento, não há questionamento, né? Ela transforma o rumo da história do homem. E é importante isso que você citou, porque a experiência pessoal com Deus não estava restrita a Moisés. Sim. Como também não está restrita a um ou dois homens, ao pastor da igreja, não. Não. Deus, ele quer se revelar a todos nós, né?
a todos nós, é a mesma experiência, né? Então, até você que está nos assistindo, é importante você entender isso, que nós temos livre acesso, né, ao Senhor, a ouvir a voz dele, e era isso que o Senhor queria fazer ali, no Monte Sinai ali, dando essa experiência ao povo. E até um preparo, né? Eu gostaria que passasse outro quadro, porque nós vamos ver aqui, de uma forma geográfica, né, a rota do Êxodo, porque havia uma concentração do povo ali em Ramsés, né? A palavra traz sobre Piairote, Baal-Zephon, cidades ali, armazém no Egito, e a travessia acontece por ali em Etá, né? O povo atravessa e começa uma caminhada, né? A Bíblia vai citando esses momentos. Sim. E nós podemos perceber claramente porque são, em cada etapa dessa, Deus preparando o povo para chegar até o Monte Sinai. E a nossa vida na presença do Senhor é assim também. Por quê? Eles saem de lá e eles chegam a Mara. Mara significa amargor, né? E eles encontram ali uma fonte de água, mas uma fonte de água que estava amarga, amargosa, né? Sim. E na experiência ali, Deus orienta para Moisés, olha, há um lenho aí, há uma árvore ressequida, né, com aparência de estar morta, pega esse lenho e lance sobre as águas. E Moisés faz isso e as águas se tornam doces. Porque profeticamente aquele lenho ressequido estava falando da pessoa de Jesus. Jesus veio como homem, se esvaziou de si mesmo, sofreu, levou sobre ele toda a nossa dor, o nosso pecado, foi morto na cruz para nos dar agora a doçura da salvação. Então, o povo ele aprendeu naquela primeira etapa isso. Olha, o lenho, ele traz a doçura para as águas, né? A salvação em Jesus, o sacrifício de Jesus traz o alento para a alma. E aí eles continuam. Aí eles chegam a Elim. Elim agora é o que? É um oásis, né? Haviam ali 12 fontes e 70 palmeiras, né? E eles permaneceram ali, descansaram ali, se alimentaram, beberam da água e mostrando ali o quê? A doutrina de corpo, né? A igreja como corpo de Cristo, onde você vai ter as 12 fontes de águas, porque falam da doutrina, a doutrina dos apóstolos, a igreja primitiva, o Pentecostes, a doutrina que vem caminhando com a igreja, porque quando você fala de fontes, elas são inesgotáveis. Sim. Então a doutrina, ela serve para isso, né? As 70 palmeiras falando ali da história da igreja, dirigida pelo Senhor, e essa operação do Senhor. Que é o nosso oásis, né? Onde as palmeiras, 70 palmeiras, quer dizer, a igreja reunida, ali a água, a descanso, a sombra. E é interessante isso, porque você falar isso, o culto é o nosso oásis. O culto é o refrigério do servo, né? Depois de um dia de caminhada no deserto, é o lugar onde nós vamos para beber água, para ter o descanso, né? É o culto à noite. Interessante que durante essa caminhada ali, entre Elim e Mara e Refidim ali, falta comida. É outro momento também, e Deus manda o maná. O maná que teria que ser colhido pela manhã, né? Falando de Jesus também, Jesus como o pão da vida, né? O pão vivo que desceu do céu, e eles continuam caminhando e novamente falta água, né? E eles murmuram de novo e Deus faz água jorrar da rocha, né? Sim. Pede para Moisés ferir a rocha ali, né? E para aqueles que não assistiram os últimos episódios, o que é essa rocha ferida, pastor Roberto? Essa rocha é o próprio Senhor Jesus, né? Que foi ferido na cruz do Calvário. E o texto bíblico diz assim, ele foi ferido pelas nossas transgressões. E Jesus sendo morto, quer dizer, a rocha ferida, saiu água, né? Saiu salvação, a operação do Espírito Santo na vida da igreja. Então, nesse deserto da vida, onde não há onde o homem se descedentar, Jesus, a rocha ferida. E um detalhe, porque nesse primeiro momento, o Senhor diz a Moisés que ferisse a rocha, mas adiante o Senhor já diz, olha, agora só fala a rocha, porque Jesus seria ferido apenas uma vez.
Agora, a nós, o que nós temos sede é falar a Ele, é ir a Ele e nós teremos a água, né? É um único sacrifício, né? Um único Salvador, um único mediador entre Deus e os homens. Interessante que há um outro assunto que ocorre aqui, né, nessa região, que aparece um povo ali, né? Os amalequitas, né? Sim. E Amaleque ali, o líder ali, o rei dos amalequitas, ele investe sobre o povo pelas costas, né? E o alvo de Amaleque ali eram os que estavam para trás, às vezes os mais fracos, os mais cansados, aqueles que estavam até mesmo dispersos. E ali nós vemos também claramente um ensino de Deus sobre a doutrina, né, sobre o meio de graça que é a oração. Porque Moisés chama uma figura que começa a aparecer, que é Josué, e diz assim: olha, eu vou para o monte, eu vou orar, eu vou levar a vara que eu toquei, as águas do Mar Vermelho, e elas se abriram, e enquanto eu estiver lá com Ur e Arão, que vão estar lá me ajudando, você vai pelejar no vale com os amalequitas. Sim. E interessante que Josué, em hebraico, é Yeshua, né? Que é salvação, que transliterado, né, para o grego, né, ou traduzido para o grego, é Jesus. Sim. Então, enquanto nós estamos orando, clamando ao Senhor, há um Deus que trabalha por nós. As batalhas. Que batalha por nós, né? E é o próprio Senhor Jesus, né? Sim. E é interessante ali porque a Bíblia diz que as mãos de Moisés eram pesadas, ele não conseguia deixar as mãos erguidas ao céu, porque quando ele levantava as mãos, Israel prevalecia. Ele baixava as mãos, Israel começava a perder. E ali a figura desses dois, né? Ur e Arão, que sustentavam as mãos de Moisés, né? Isso é importante também porque nos fala dessa a comunhão com Deus, nos ajuda Sim. a ser sustentados. Né? Ninguém consegue caminhar sozinho, né? Por isso a figura daqueles dois, e os dois representam aqueles que estão na comunhão, né? E na comunhão, no corpo, vivendo na presença do Senhor, nós conseguimos sobrepor todas as batalhas, né? E permanecer até o fim da batalha. É maravilhoso isso. E aí eles vão chegar ao Sinai. Aí eu gostaria, pastor Roberto, que você trouxesse o texto bíblico, né, que mostra esse momento que eles saem de Refidim para ir para o Sinai, né? Sim. Gostaria de colocar o próximo quadro, que é o texto de Êxodo 19, do verso 3 ao 6, diz assim: E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: Assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águias, e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes o meu concerto, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Essas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Esse texto é extraordinário, né? Se nós vemos aqui, primeiro que Deus chama Moisés ao monte. Essa expressão volta àquilo que nós falamos no início, né? A vontade de Deus de se revelar ao homem. Então Deus chamou Moisés ao monte. E o Senhor nos chama a isso, porque o Senhor, viver essa experiência, é como se dissesse: me busque, eu quero me revelar a você. Então o Senhor tem prazer nisso, em se revelar à vida do homem, né? E quando diz aqui, olha, e chamou o Senhor a Moisés, dizendo: assim falarás à casa de Jacó. A referência a Jacó aqui, porque Jacó era aquele que não tinha direito à promessa, à bênção da primogenitura, mas foi transformado, né? Recebeu a bênção pela sua busca, diz aos filhos de Israel. Agora sim, Israel foi Jacó que foi transformado, né? Teve o seu nome mudado, a vida mudada. É algo profundo, né? É maravilhoso. Quando você é chamado por Deus, e você vai ser chamado por Deus para um plano de subida.
Sim. Não um plano de descida. Deus não está chamando o homem para perecer nesse mundo, mas para subir ao monte. E acontece essa transformação, né? Sim. De Jacó, casa de Jacó, para filhos de Israel, Filho de né? Israel. Então é essa grande experiência de nós que não temos direito a nada, não tínhamos direito a uma eternidade, não tínhamos direito a cantar um louvor, a dobrar os nossos joelhos e orarmos, não tínhamos direito de chorar aos pés do Senhor, e agora nós somos chamados de filhos, né? Sim. Porque o Filho unigênito do Pai, que é Jesus, ele morreu na cruz e nos tornou co-herdeiros com ele da eternidade, né? Somos herdeiros da mesma promessa, né? Da mesma bênção. E é interessante porque você disse que o que o Senhor faz, tudo é para o nosso crescimento, né? E realmente, tudo que Deus faz é para a nossa edificação. Por isso que ele chama atenção, dizendo aqui, ó, vós tendes visto o que fiz aos egípcios. Então Deus havia trabalhado em função do seu povo, Deus havia operado de forma maravilhosa para o crescimento, para a edificação, para o aperfeiçoamento. E o texto diz assim, olha, e como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Então, não foi pelo chão, pela poeira, aqui o Senhor mostrando, foi como asas de águia, pela fé, sobre tudo e sobre todos, né? A operação do Senhor, mostrando até Jesus, né? Jesus, aquele que é o eterno Deus, né? Como asas de águias. Então o Senhor opera o seu milagre em favor dos seus, né? Tirando do mundo, tirando da escravidão. Se fosse arrastando, não, mas é com asas de águia, para trazer para ele, né, como diz o texto, e vos trouxe para mim. E agora, diligentemente, ouvides a minha voz e guardardes o meu conserto, sereis minha propriedade peculiar. Isso é uma coisa interessante, né, muito maravilhoso, isso, propriedade peculiar de Deus, né? Assim é aquele que é lavado e remido no sangue Glória de Jesus. a Jesus por isso. É propriedade peculiar. Nós pertencemos ao Senhor. E a Bíblia diz que o Senhor tem ciúmes de nós, né? Pelo seu amor, pelo seu cuidado. E então o Senhor, ele tem um compromisso com aqueles que são seus, aqueles que ele tirou da terra do Egito, aquele que ele libertou, aquele que ele chamou. Deus tem um compromisso com ele. E outro detalhe interessante aqui, ó, e vós sereis um reino sacerdotal, um povo santo. Então Deus chama o povo de Deus para viver na presença do Senhor como um reino sacerdotal, um povo que vive para adorar ao Senhor, para cultuar ao Senhor, para obedecer à sua vontade. Então nós estamos vivendo essa experiência aqui, né, na nossa igreja local, onde aqueles que estão ouvindo e participando é uma grande nação, um povo, um reino sacerdotal, diferente de todos os reinos deste mundo, né? E o nosso reino, né, não é aqui, estamos indo, né, para o reino celestial que o Senhor tem preparado. É muito profundo isso, porque Deus, desses versículos aqui, vai instruindo o povo todo aquilo que é o projeto de salvação, né? Israel foi escolhido para ser um reino sacerdotal, né? Como a igreja também, hoje nós somos chamados, né? Nós somos chamados para ser reis e sacerdotes, né? Porque o que é reino sacerdotal? Se nós formos pensar isso, era diferente de todos os reinos que estavam naquela terra. Sim. Toda aquela terra tinham reis, tinham líderes, né, humanos, aqueles que dirigiam todas as coisas. Todos os povos eram voltados para as coisas da vida, mas agora não. Israel seria um reino dirigido, conduzido por Deus, né, com um objetivo: a adoração ao Senhor. Sim. O serviço ao Senhor. Nós vamos ver nos próximos episódios sobre o tabernáculo, e nós vamos ver essa estrutura, porque o tabernáculo ele não ficava atrás, nem do lado, mas ele ficava no centro de Israel, do acampamento, né? O povo ia andando e ele acampava, o tabernáculo estava ali.
É por isso o reino sacerdotal, né? Porque o centro da nossa vida, o que rege a nossa vida, é a nossa comunhão com Deus. Não são as demais coisas que regem a nossa vida. Não é a vida material que rege a nossa vida. Não é a vida familiar, é a vida espiritual. O centro, o tabernáculo no centro, né? O Senhor como o Rei, o Senhor como o centro de todas as coisas. Por isso, um reino sacerdotal. É importante isso porque a igreja ela tem que ter essa convicção. Quem é o centro das nossas vidas? É o Senhor. É o espiritual que vai reger o material. Né? Então nós não vamos falar nem pregar das coisas desta vida. Mas a mensagem da igreja, ela tem essa conotação. Qual é a mensagem da igreja primitiva, por exemplo? Que Jesus, ele morreu, mas ressuscitou. Passados mais de 2000 anos, hoje a mensagem da igreja, qual é a mensagem da igreja? Jesus está vivo e em breve ele vai voltar para arrebatar a igreja. Então o povo vai caminhando, mas pastor Roberto, nós vamos chegar ao final desse episódio aqui, nós vamos ter uma parte 2 sobre o Sinai, mas nesse momento aqui que é trazido esse texto, o povo chega ali ao monte, né? Eu gostaria até que colocasse o nosso último slide, nós vamos fechar esse episódio, porque, e aí no próximo episódio nós vamos falar um pouquinho sobre a lei mesmo, né? O Monte Sinai, a lei, mas eu gostaria de encerrar aqui, porque há uma imagem aqui ilustrativa, mostrando assim, talvez uma sombra daquilo que aconteceu, mas não há imagem que possa relatar aquilo que aconteceu no Monte Sinai, porque o texto ele diz assim, em Êxodo 19:16, e aconteceu que ao terceiro dia, ao amanhecer, houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, e um sonido de trombeta muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. Então esse texto ele mostra Israel todo reunido em volta do monte, Moisés estava ali no monte, o Senhor instrui a Moisés ali que o povo não tocasse no monte, não se aproximasse, e ali eles começam a ver até essa experiência, né? Então isso é muito importante, eu vou até passar a palavra para você, porque para você que nos assiste, talvez você está nos acompanhando, né? E nós estamos vindo lá desde a criação, né? Falando do Senhor, de Deus, do projeto, falando do Senhor Jesus, mas a grande preocupação de Deus é que cada um de nós tenha uma experiência pessoal com Ele, né? É a experiência que nós vemos aqui nesse versículo, né? O texto diz que houve trovões, relâmpagos sobre o monte, uma espessa nuvem, um sonido de trombeta muito forte. E isso fez com que o povo estremecesse. Quer dizer, o povo se estremeceu com a presença de Deus, com o Senhor se revelando a eles. E quando Deus se revela ao homem, o homem se estremece. É como que toda a sua estrutura é abalada pela presença de Deus, pela operação do Senhor. Todos os conceitos, toda a estrutura humana é estremecida pela voz do Senhor, é transformada. Deus abala todos os conceitos. Maravilha. É por isso que nós vemos um exemplo de salvação, uma pessoa de 50, 60 anos, que teve toda uma vida de conceitos amadurecidos e definidos, mas quando ouve a voz do Senhor, se quebranta, se estremece, né? Porque a voz do Senhor faz isso. E tudo isso Deus faz porque o Senhor quer se revelar como Deus vivo, né, que está presente, quer conduzir a vida do homem. E é muito bonito esse texto, porque fala assim, que ao terceiro dia, ao amanhecer, o povo se preparou por 3 dias para ter um encontro com Deus. E os 3 dias, nós já falamos em episódios anteriores, né? Eles sempre vão apontar para a operação da Trindade, primeiro, né? A operação do Pai, de Deus Pai, de Jesus como Filho e a pessoa do Espírito Santo. Mas também fala da vida, da morte e da ressurreição de Jesus. Sim. Então, esse encontro com Deus, essa intimidade, esse estremecer da alma,
ele só se dá por um motivo, porque um dia Jesus ele morreu na cruz do Calvário por nós, né? E eles viveram isso. Interessante que eles ouviram ali, ouviram os trovões, né? O barulho ali dos trovões, viram os relâmpagos depois, a luz, a revelação, a nuvem ali, que a nuvem espessa, né? E nós podemos até falar da operação do Espírito Santo que chega, né? Que toca a todos no culto, na vida da igreja. E interessante que todo o povo estremeceu, mas eles ouviram a voz da trombeta, né? A voz da trombeta aqui é a voz de Deus. Então nós estamos encerrando esse episódio dizendo para você que você também tem essa oportunidade maravilhosa de ter a sua alma estremecida. Sim. E ouvir a voz de Deus, né? A todos, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Pastor Roberto. A paz do Senhor Pastor Alex, a paz do Senhor a todos.